A paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro Profeta Menor, por nome de Joel. Livro do Profeta Joel, capítulo de número 2. Livro do Profeta Joel, Antigo Testamento, não está no Novo. E não procure na harpa, está na Bíblia. Profeta Joel, capítulo 2. E nós vamos ler a partir do versículo de número 12 até o versículo de número 32. A leitura é um pouco extensa, mas se faz necessária nesta noite. Amém? Melhor dizendo, nesta manhã, né? Nós estamos numa manhã de ceia para adorarmos o Senhor nosso Deus juntos. Nos diz assim a palavra do Senhor: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Por que diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, à sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os vossos pastos do deserto reverdecerão. Porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto,
a locusta e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, porque procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Amém? Podem sentar. Aleluia. O livro do profeta Joel é um livro muito usado nos nossos dias, principalmente a partir do versículo 28 do capítulo 2, onde encontramos a grande promessa da efusão do Espírito. É tema de muitos congressos de avivamento, de muitos trabalhos direcionados a avivamento. É tema da pregação de muitos pregadores em nossos dias para falar do grande avivamento. Foi tema da exposição de Pedro no dia de Pentecostes, quando o povo estava reunido no cenáculo, orando, buscando ao Senhor, e a Bíblia nos diz que de repente ouviu-se do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. Viu-se sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Alguns que ali estavam achavam que tratava-se de um momento de embriaguez por parte dos que estavam reunidos no cenáculo. E então Pedro se levanta. Pedro se levanta para explicar àqueles homens que não se tratava de embriaguez, mas tratava-se de cumprimento de promessa. Tratava-se de uma promessa que havia sido feita da parte de Deus para o seu povo por intermédio do profeta Joel. Então Pedro faz uso deste versículo 28 para falar sobre a promessa do Espírito, para falar sobre o cumprimento desta promessa. Porém, não podemos ignorar o fato de que a história não se resume ao versículo 28. Não podemos falar do versículo 28, falar de avivamento, sem retrocedermos ao capítulo 1 deste livro, ao capítulo 2 até o versículo 11, e meditarmos com atenção
e pensarmos, porque hoje em nossos dias fala-se muito do avivamento. Hoje em nossos dias prega-se muito sobre o avivamento. Hoje em nossos dias oram-se muito e fazemos muita campanha em busca de um avivamento. Mas nesta manhã nós vamos falar sobre o avivamento. Mas nós vamos nesta manhã mostrar a origem do avivamento. Aonde começa o avivamento? O que é o avivamento? Porque quando nós olhamos para a Bíblia e olhamos para este texto mais precisamente, nós observamos o que é avivamento e aonde ele se origina. Primeiro, que avivamento não é uma invenção do homem. Primeiro, que avivamento não é uma invenção das igrejas pentecostais. Não. Avivamento é algo que foi estabelecido, criado e derramado sobre a sua igreja por Deus. Deus avivou a igreja. E quando falamos de avivamento, muitas pessoas, principalmente em nossos dias, associam avivamento às suas manifestações. As manifestações visíveis que nós vemos: o choro, o pulo, as línguas estranhas, o barulho, e tudo isso faz parte do avivamento, mas não é o avivamento propriamente dito. Porque quando olhamos para as Escrituras e olhamos para o que estamos vendo nos nossos dias, nós vemos pessoas pularem, nós vemos pessoas falarem línguas, nós vemos pessoas chorarem, nós vemos pessoas profetizarem, nós vemos pessoas rodarem no poder do Espírito, mas na mesma proporção nós vemos pessoas pecando, nós vemos pessoas negligenciando aquilo que é de Deus. E quando falamos de avivamento e olhamos para o que está acontecendo nos nossos dias, nós ficamos um pouco confusos, porque como pode Deus, que é santo, derramar o seu poder e a sua presença e sobre pessoas, e isso não gerar nada novo na vida das pessoas? Ou seja, a pessoa pula e profetiza no sábado e no domingo, mas na segunda-feira ela volta a pecar. A pessoa chora, fala línguas no sábado e no domingo, mas na segunda-feira ela está pecando. E com a mesma boca que ela fala línguas estranhas e profetiza no final de semana, no meio da semana ela fala palavrão, ela xinga, ela faz uso de palavras que são indevidas para o cristão. E então surge no meio das pessoas a dúvida: como pode? O que é isso? Será que de fato isto é avivamento? O que é avivamento? Avivamento espiritual nada mais é do que a intervenção de Deus no meio de uma sociedade, gerando um movimento de volta à sua presença. Avivamento é o que? É tornar a dar vida a quem está morto. Avivamento o que é? É mudar o estado de morte para a vida de um indivíduo. Então perceba que não há como associarmos avivamento a uma vida de pecado. Não há como nós associarmos avivamento a uma vida de promiscuidades. Não há como associarmos avivamento a uma vida de escárnio para com as coisas de Deus. Porque, como ouvimos ontem aqui,
quem escarnece e quem vive na prática do pecado está distante de Deus. Quem está morto está sem vida e está distante de Deus. Portanto, quem está distante de Deus não tem vida. Presta atenção, olha para mim, senão você não vai entender, vai ficar voando aí. Aí o que acontece? Profetiza, pula, rodopia, mas não tem vida. E aí a questão é, isso é de fato avivamento ou emocionalismo humano? Nós vemos no texto lido que Deus, no capítulo 1, e o que eu acho lindo é que Joel, ele não se coloca ele na posição na posição central do texto. Não, o capítulo começa, o capítulo 1, e o versículo 1 começa dizendo: palavra do Senhor, que foi dirigida ao profeta Joel, filho de Betuel. Nós não encontramos mais nada na Bíblia acerca de Joel, acerca de sua árvore genealógica. Não se encontra mais nada na Bíblia que nos dê e que nos faça entender ou tirar conclusões sobre quem era Joel. Então entendemos que Joel era alguém que, mesmo sem nome, mesmo sem estar em evidência nos grandes centros, era usado por Deus para trazer uma mensagem a um povo que estava distanciado da presença de Deus. Então veja bem uma coisa, isso derruba por terra a teoria que nós muito ouvimos hoje nos nossos dias, e a ideologia, a ideia que há no meio do povo cristão nos dias de hoje, que Deus só usa quem tem que Deus só usa quem tem uma formação. Deus só usa pastores. Deus só usa quem está nos púlpitos. Deus só usa os grandes homens. Não, Deus usa os grandes, mas Deus usa também os pequenos. Deus usa os obreiros, mas Deus usa também as crianças. Deus usa quem tem, e Deus usa também quem não tem, na visão e na ótica humana. Por que Deus usa quem tem e Deus usa quem não tem? Porque a palavra pregada e a palavra profetizada não vem do homem. A Bíblia nos diz que nenhum dos homens, dos profetas, falaram de si mesmo, mas o que eles disseram era inspirado pelo Espírito do Senhor. Então deixa eu dizer uma coisa para você aqui: a palavra pregada neste lugar pode ser por quem está aqui em cima, mas pode ser por quem está aí embaixo. O fato é que quem está sentado para ouvir precisa entender que, seja de quem está aqui em cima ou seja de quem está aí embaixo, a palavra vem do Espírito Santo de Deus. A palavra vem de Deus para a sua igreja. Ai, camandorevassia, nesta manhã eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. E a Bíblia diz que a palavra que Joel profetizou era a palavra de Deus, dirigida por Deus para um povo que estava distante dele. Aleluia, aleluia. E o que é lindo, o que é interessante, é que Joel se levanta, e eu fui pesquisar quem foi Betuel, porque
Porque, por exemplo, você olha Êxodo 32 e você vê, e chamou o Senhor pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, enfim. E aí você vê, você consegue, pelos nomes, detectar algo sobre a vida de Bezalel. Mas quando você vai pesquisar sobre Petuel, não aparece nada. Não aparece nada. E o que nos ensina? O que nos ensina é que Deus, nos últimos dias, e naqueles dias, mas eu estou falando para a igreja de hoje, não está procurando simplesmente quem tem árvore genealógica. O que é isso, pastor? Quem nasceu em berço evangélico. Porque cria-se a ideia de que filho de pastor vai ter que ser pastor. Deus não está preocupado com isso. Deus está à procura de homens e mulheres que estejam na brecha. Quem está aqui são homens que estavam na brecha, que estão na brecha. Deus está à procura de homens que têm um coração disposto, um coração que o ama, um coração voltado para a sua obra. Não, pastor, mas eu não sou filho de pastor, eu não sou filho de dirigente de círculo de oração. Quem disse que Deus está preocupado com isso? Se você é um filho de Deus, se você entregou sua vida a Jesus, se você tem buscado a presença de Deus, se você tem uma vida de compromisso com Deus e com a sua palavra, fique atento, porque a qualquer momento Deus vai te encher com o seu Espírito, vai capacitá-lo e vai levantar você como uma voz nesta nação, ou para onde Deus te enviar. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas veja que Joel é chamado por Deus, é escolhido por Deus para uma missão não tão muito legal, não tão muito atraente. Porque como estava Israel nesses dias? O contexto histórico do livro de Joel, o pano de fundo histórico que nós chamamos, é o segundo livro dos reis, lá do capítulo 17 até o capítulo 19, com alguns pontos no capítulo 11 e capítulo 12 do segundo livro dos reis. E quando nós olhamos como era o período, como estava o período, era um período negro e uma fase caótica que Israel estava vivendo. Joel é chamado, é conclamado, é escolhido por Deus para mostrar ao povo, explicar ao povo a razão da crise. Porque a Bíblia diz que uma grande nuvem de gafanhotos destruiu tudo. Israel estava vivendo um período terrível. Não tinha comida. Estavam vivendo um período de seca. E ainda havia a iminente invasão da Assíria. Entenda uma coisa, que o período não era dos melhores. Talvez um dos piores momentos na história, talvez o pior momento da história de Israel no Antigo Testamento. E não foi só Joel que profetizou, outros profetas foram usados por Deus neste tempo para falar, para alertar o povo, para pregar e chamar o povo para a presença de Deus. E o que acontece? O que acontece é que Deus começa a usar Joel e a descrever como estava Israel. Olha como Deus se refere a eles no versículo 5: despertai, ébrios. Primeiro, Deus chama a nação de dormente. O povo estava adormecido, porque Deus só
despertamento quem não está acordado, quem não está apercebido. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Um chamado a um despertamento. A Bíblia diz que não tinha vinho, não tinha óleo, não tinha trigo. Os sacerdotes gemiam. Por quê? Porque não tinha os utensílios para o culto. Aí o povo, a nação, estava distante de Deus por causa do seu pecado. Deus tratou com Israel através da praga. Deus tratou com a nação através da praga. Mas Deus é tão beneficente, Deus é tão longânimo, Deus é tão amoroso, que no capítulo 2 e no versículo de número 11, nos diz assim: e o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Ou quem suportará? Quem poderia suportar o que o Senhor está falando? Ele está falando sobre o dia do acerto de contas. O que Ele está falando conosco nesta manhã? Você e eu podemos viver da maneira que quiser. Você pode viver do jeito que você quiser. Eu tenho percebido que Deus tem usado os pregadores aqui para conclamar a igreja a um despertamento. Deus tem usado os pregadores aqui para conclamar a igreja a volta à prática da oração e da meditação na sua palavra. Para quê? Para que nos desviemos de companhias desagradáveis e daquilo que não agrada a Deus. Você ouviu ontem de uma forma muito clara, direta e concisa da parte de Deus a mensagem ministrada, falando, dizendo, exortando, falando com a igreja, para que você aprenda e entenda que há momentos que precisamos nos distanciar, há momentos que precisamos selecionar as amizades. Sim, você tem que ser luz em qualquer lugar que você chega, mas existem companhias que não são boas. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, bons costumes são corrompidos por más conversações, e más conversações são originadas de más companhias. Entenda uma coisa, preste atenção no que eu estou dizendo, porque se nós quisermos viver o verdadeiro avivamento, o avivamento bíblico, o avivamento que muda e gera mudança, o avivamento que muda as nossas vidas e nos faz sermos agentes de mudança na vida de pessoas, nós precisamos aprender a separar o precioso do vil. Precisamos aprender a separar o que é de Deus do que não é de Deus. Não dá para viver e comer na mesa de Deus e na mesa do mundo, na mesa de Satanás. Não dá. Você pode até viver assim. Vou voltar para o raciocínio. Você pode até viver desse jeito. Você pode até andar como você tem andado. Ou você pensa que Deus não está vendo, que enquanto você está aqui, lá fora, depois que você sai, o que você está fazendo. E eu vou mais fundo ainda, porque quando a gente ora, quando a gente busca Deus, Deus começa a revelar o que está escondido debaixo do tapete. Deus começa a falar e sacudir o tapete da revelação. Você pensa que Deus não está vendo? Não tem nem força de vir para a igreja, porque o que é que tira e que mina a força de um verdadeiro adorador
de estar na casa do Senhor e de adorá-lo. O pecado, a Bíblia diz no livro de Gênesis que o que fez Adão e Eva se esconder da presença de Deus foi o quê? O pecado. Nós estávamos nus e ouvimos a tua voz no jardim e nos escondemos. O que faz o homem esconder-se de Deus não é a palavra dura que é pregada na igreja, não é a maneira que o pregador prega na igreja, não. O que faz o homem esconder-se de Deus é o pecado. O pecado nos faz com que nós busquemos nos esconder de Deus. O pecado é que nos esfria na fé. O pecado é que tira a nossa vontade de orar. O pecado é que tira a nossa vontade de ler a Bíblia. O pecado é o que tira a nossa vontade de jejuar. O pecado é o que tira a nossa vontade de cultuar. O pecado é que nos afasta de Deus. O pecado. O pecado. Aí você peca a semana inteira. Chega domingo, não tem força de vir para o culto. Sábado e domingo. Pecado. Você pode continuar vivendo assim. Você pode. Continue. Deus está usando, vou repetir, Deus tem usado os homens de Deus e as mulheres de Deus neste lugar para conclamar o povo a uma volta à sua presença. Mas muitos têm ignorado. Muitos estão como aqueles homens na casa de Jairo, como o presbítero João Paulo pregou ontem, zombando. Continue. Continue. Você pode escolher continuar vivendo assim. Você pode. Continue. Continue. O que você não pode é escolher a consequência deste modo de vida. A consequência nós não escolhemos. A consequência não cabe a nós. Deus não nos deu o livre-arbítrio para escolher a consequência do pecado. Ele nos deixou escolher as ações, o caminho que queremos seguir, as estradas que queremos trilhar, a estrada que queremos andar. Deus disse para Adão e Eva no Éden: olha, vocês podem comer de toda a árvore que está no jardim, mas daquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês dela não comerão, porque no dia que dela comerem, certamente morrerão. Deus disse: vocês não comam, mas no dia que comer, certamente morrem. Ou seja, havia uma oportunidade para eles escolherem comer, mas havia, junto com a liberdade de escolha, uma consequência. Não coma. Mas se se vocês decidirem comer, certamente vão morrer. Veja bem, perceba uma coisa, porque o texto não diz que vocês podem morrer. Deus disse certamente. Deus diz que a morte é certa para quem decide viver na prática do pecado. Deus disse que a morte é certa. Deus disse: certamente morrereis. Aí aparece Paulo escrevendo a sua carta aos crentes de Roma. E aí Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte. Aí eu vejo esses pregadores nos dias de hoje dizendo: você pode viver do jeito que você quiser, você pode andar do jeito que você quiser, que uma vez salvo, salvo para sempre. Mentira! Mentira! Há um hino na harpa que diz: no céu não entra pecado. Se não entra pecado no céu, como que eu vou viver do jeito que eu quero? Se no céu não entra pecado, como que eu vou viver uma vida à la vontade? Faça o que quiser. Ande como quiser. Se envolva com quem você quiser. Você tem liberdade. Só que vem consequência. E qual foi a consequência? O povo ficou sem o fruto da figueira. A Bíblia diz que no capítulo 1 que a figueira despiu-se toda. A Bíblia diz que não
tinha mosto, fazendo referência ao vinho novo. Não tinha mais produção de vinho, porque não tinha mais videira. Acabou tudo. Não sobrou nada. Não sobrou nada. E esta era a missão do profeta: mostrar ao povo a razão da crise, a razão do que eles já estavam vivendo. Irmão, você se colocar na brecha, você se colocar na presença de Deus, como um arauto de Deus, como um pregoeiro do Evangelho, nem sempre você vai ter que pregar aquilo que você gosta de pregar, nem sempre você vai falar aquilo que agrada aos ouvidos do povo. Mas você quer saber de uma? Eu ando pouco preocupado se a minha mensagem agrada o povo. A minha preocupação é quando eu dobrar os meus joelhos, eu sentir a presença de Deus, e quando eu botar a minha cabeça no meu travesseiro para dormir, eu deitar com a consciência tranquila e com o sentimento de dever cumprido. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus e Deus me separou para o ministério da palavra, eu disse: Deus, que eu passe o que tiver que passar na mão dos homens desta terra, mas eu não vou deixar de anunciar a verdade do teu evangelho. Eu não vou deixar de pregar aquilo que o Senhor manda pregar. Eu não vou deixar de falar aquilo que o Senhor quer que fale. Se a mensagem não está boa, dá tempo de pegar as coisas e ir embora. Mas se quem quer negócio com Deus vai ficar até o final e vai comer a palavra até a última letra. Ai, camandore madaia sé. Shuria mandou revaste camanagácia. O povo estava vivendo na prática do pecado. Aí eu pergunto: como pode ter avivamento? Aí eu pergunto: como é que nós, nos dias de hoje, podemos buscar e querer de Deus avivamento? Como podemos? Como é que nós temos a cara de madeira de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, preciso da bênção? Da maneira que você está vivendo? Eu disse ontem aqui: o inferno existe. O inferno existe. E aonde está o inferno? No final de uma vida sem Deus. No final de uma vida sem Jesus. Não se prega sobre o inferno. Não se fala sobre o inferno. Por quê? Porque é mensagem que não dá ibope. Não dá, fecha a agenda para o pregador que prega sobre o inferno. E eu estou preocupado com isso. Tem que se tomar cuidado com o que prega, não pode pregar aquela mensagem forte, aquela mensagem de balançar a igreja. Por quê? Porque os membros vão embora. Vai embora quem veste a carapuça. Porque Deus não dá mensagem com indireta para ninguém. Deus dá a mensagem de sua palavra. E veste a carapuça quem está errado. Se nós estamos orando, jejuando, consagrando a vida, e o pregador chega aqui e prega uma mensagem dura da parte de Deus, aí você vai dizer: eu estou tranquilo, Jesus, porque eu sei que eu estou orando, eu sei que eu estou jejuando. Mas quem não está, vai ficar inquieto no banco. Pode observar. Quem não está, torce nariz, torce orelha. Irmão, o capeta hoje pode esfregar o focinho no chão, raspar o chifre no chão, se é que ele tem, mas eu não vou levar para casa o que o Senhor me deu, tá bom? É manhã de
concerto, nós vamos participar da mesa do Senhor. E eu quero falar, e eu estou falando sobre a origem do avivamento. Pastor, como o senhor pode falar sobre a origem do avivamento com uma mensagem dessa? Deus está dizendo, vocês podem andar do jeito que quiser, mas tem consequência. E tem mais uma coisa, vai chegar o dia do acerto de conta. Vai chegar. Vai chegar. Salomão, no livro de Eclesiastes, ele escreve assim, e ele diz para fazer e andar-se e fazer tudo, cumprir todo o desejo do seu coração, jovem. Mas saiba que Deus trará todas estas coisas a juízo. Um dia nós estaremos diante dele. Aí não vai dar para mentir. Aqui você ainda engana. Aqui você ainda se esconde. Aqui você ainda aparece com aparência de crente no culto. Aqui você ainda chega diante dos irmãos e aí pergunta: qual é o teu nome? Meu nome é Esaú. Mas vai chegar um dia que você vai estar diante do Todo-Poderoso. Aí você vai ter que dizer: eu sou Jacó, não sou Esaú. Não vai dar para mentir. Não vai dar para enganar. O que é que Deus está falando? Deus está falando que toda má conduta traz consigo consequência. Toda vida de pecado traz consigo consequência. Israel, no capítulo 1, e do capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo de número 11, Deus está usando o profeta Joel e tratando com o povo sobre o pecado. Você pode observar, na minha Bíblia pelo menos não tem, e eu estou portando a tradução Almeida Revista e Corrigida, não tem epígrafe no capítulo 2, o que nos dá a entender que o capítulo 1, o assunto do capítulo 1 tem continuidade no capítulo 2. Deus está falando a mesma coisa. Deus está falando o mesmo assunto. Deus está tratando a mesma circunstância. Um povo que está distante de Deus. E hoje a geração nova, a nossa geração é a geração do avivamento. Mas do avivamento Nutella. Do avivamento sem Bíblia. Do avivamento sem oração. Do avivamento sem jejum. Do avivamento sem consagração. E principalmente do avivamento sem arrependimento. E eu tenho uma triste notícia a dizer: este não é o verdadeiro avivamento. Qual é a estrada obrigatória para o avivamento? Aí eu encontro ela. A partir do versículo 12 do capítulo 2, o Senhor dizendo: ainda assim, mesmo que vocês estejam vivendo dessa maneira, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. O que é que Deus está dizendo? Quando usa-se a expressão ainda assim, neste texto, ou portanto, a expressão está trazendo relação ao que foi tratado nos versículos anteriores. Então, o que é que Deus está dizendo? Enquanto muitos olham para você e diz que não tem mais jeito e que acabou, que a sua história vai terminar deste jeito. Por exemplo, o rei da Assíria queria aproveitar-se deste momento caótico que Israel estava vivendo para destruir de vez a nação de Israel, o povo escolhido por Deus. Mas aí o que é que o Senhor fala no versículo 12? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor está dizendo, mesmo você vivendo dessa forma, mesmo você vivendo essa vida de pecado, agora,
tem oportunidade para mudar. Ainda assim, agora mesmo, Deus está dizendo: ainda há esperança. Ainda tem oportunidade. Irmãos, nós estávamos sentenciados à morte eterna, porque vivíamos na prática do pecado. Mas um dia Deus envia seu Filho, o seu único Filho, para morrer pela minha vida e pela sua vida, para nos trazer de volta à presença de Deus. O que é isso? A morte substitutiva de Cristo na cruz. Era a oportunidade que Deus estava nos dando, a oportunidade que Deus estava dando a uma humanidade corrompida, a uma humanidade vivendo escravizada pelo pecado. Nós vemos a Bíblia falando isso de forma muito clara. E queridos, deixa eu dizer, não tem como nós vivermos um verdadeiro avivamento, não tem como nós sermos boca de Deus se não passarmos por esta estrada aqui. Qual é, pastor? E existem 4 imperativos aqui, que é a estrada obrigatória e que é a origem do verdadeiro avivamento. Versículo 12, o Senhor diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Eu vou voltar aqui, calma, segura aí, eu vou voltar aqui. Convertei-vos. Versículo 13: rasgai o vosso coração. Rasgai. Tocai a buzina, no versículo 15. E congregai o povo, no versículo 16. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E o Senhor diz: e isso precisa ser acompanhado de jejum, de choro e de pranto. Que mostra o quê? Mostra um arrependimento genuíno, verdadeiro, profundo. Um arrependimento que é arrancado, que é tirado do fundo da alma. É jogar para fora toda a impureza. É botar para fora tudo aquilo que você sabe. Porque não vem dizer: eu não sei o que eu tenho feito de errado diante de Deus. Eu não sei. Porque hoje é assim, né? Quando a mensagem é de bênção, embora há controvérsias com relação à mensagem, o que é mensagem de bênção. Porque se eu sou crente de verdade, se eu sou servo de Deus, se eu sou um autêntico cristão, toda palavra, toda mensagem de Deus para a minha vida é de bênção. Eu fico meio com o pé atrás com esses crentes que dizem que mensagem de bênção para ele é só aquela que profetiza vitória. Quando é conserto, não é de bênção. Quando é um chacoalhão de Deus, não é de bênção. Ora, então a Bíblia está separada em mensagens de bênção e mensagens que não são de bênção? Poderia Deus então dar alguma coisa ao seu povo que não fosse boa? Há questionamentos com relação a esse raciocínio. Toda mensagem é de bênção. Toda mensagem é de vitória. Mas pastor, como pode ser uma mensagem de vitória essa mensagem que o Senhor está pregando? Como não? Se você está vivendo no pecado e Deus, por bondade e misericórdia, está usando a nossa vida para te dar um chacoalhão e gerar despertamento, é porque Ele te ama. Ele não quer que você se perca. É ou não é uma mensagem de vitória? É ou não é uma mensagem de bênção? Porque a Bíblia diz que Deus repreende aqueles a quem Ele ama e açoita aqueles a quem Ele tem por filho. Se nós somos filhos, nós precisamos aprender a receber
bastardo, não é filho. Não é filho. Por que eu repreendo meu filho? Porque eu amo. Por que eu corrijo os meus filhos? Porque eu amo. Por que quando há necessidade eu tiro a cinta e dou-lhes umas boas cintadas? Porque eu os amo. Pai que cria filhos sem repreensão e sem impor a eles limites é pai que não ama o filho. É pai que não ama o filho. E Deus nos ama. Pai que cria filho achando lindo tudo que o filho está fazendo, mesmo que seja de errado, não ama seu filho. Vai chorar lá na frente. Vai chorar lá na frente. Imponha limites aos seus filhos hoje, enquanto eles ainda são pequenos. Pastor, não é culto de família. Todo culto é culto de família, porque a igreja se reúne com famílias. Vamos voltar para o texto. Convertei-vos, rasgai o coração, tocai a buzina e congregai o povo. 4 imperativos dentro de uma estrada obrigatória para o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento tem a sua origem na conversão, porque sem conversão não existe avivamento. Sem mudança de postura não existe avivamento genuíno. Sem mudança de conduta não há verdadeiro avivamento. E o Senhor diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Eu vejo Deus usando a vida do profeta Oséias e dizendo ao povo: o vosso arrependimento, ó Israel, é como o orvalho da manhã que cedo passa. Não venha dizer, não venha com palavras bonitas diante de Deus, pedindo perdão a Ele, dizendo que está arrependido. Deus conhece quando o seu arrependimento é verdadeiro e quando não é. Ei, eu vejo muita gente hoje, nos nossos dias, querendo enganar lideranças. Eu estou arrependido do meu pecado. Você pode até enganar a liderança, você pode até enganar pai e mãe, mas não dá para enganar um Deus que nos conhece por dentro e por fora. Nesta manhã Ele está nos conclamando para um arrependimento verdadeiro. Se nós queremos avivamento, se nós queremos a bênção de Deus, se nós queremos uma vida de comunhão com Deus, precisamos nos convertermos, nos arrependermos de forma genuína, com jejum, com choro, com pranto, derramando a alma diante de Deus, porque Ele nos conhece. Mas o versículo continua, o 13. O Senhor diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Ô irmão, isso aqui é tremendo. Sabe por quê? Porque havia uma prática comum em Israel, que quando eles estavam com a alma angustiada, quando eles estavam sofrendo, ou quando eles queriam demonstrar arrependimento, o que é que eles faziam? Rasgavam as suas vestes, jogava pó sobre a cabeça, como sinal de humilhação. O problema é que nos primórdios isto era realizado verdadeiramente em sinceridade. Só que com o passar do tempo virou costume. E a nação, nos dias que nós estamos, no texto que nós estamos falando, ela estava vivendo desta maneira. Quando Deus chama o povo para um verdadeiro arrependimento, e Ele diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, Deus está dizendo: chega de pragmatismo, chega de religiosidade, chega de fazer as coisas por mero costume. Eu conheço, eu sei. Rasgai o vosso coração. Por quê? Porque Deus está falando de uma humilhação verdadeira. Arrependimento não é algo exterior, arrependimento é algo interior. Eu sei
sinto as minhas misérias, se não me falha a memória. Tiago disse isso, não foi? Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, convertam-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Isso está no Antigo e está no Novo Testamento. Deus conclamando o povo para sentir as misérias do seu pecado e se converter a Ele, se voltar a Ele de todo o coração. Rasgai o vosso coração. Chega de superficialidade. Eu levanto a mão, eu levanto o pé, eu canto. As lágrimas às vezes até saem do rosto, mas são lágrimas como aqueles pranteadores do texto de ontem, que eram pagos para chorar, que eram pagos para lamentar. Criou-se um costume. Tem gente que aprendeu até forçar o choro. É verdade. Tem gente que aprendeu até forçar a emoção do coração, e Deus está dizendo basta. Deus está dizendo chega. Eu conheço o meu povo, eu conheço a minha igreja. Rasgai o vosso coração. Chega de superficialidade. Vamos partir para coisas mais profundas. Deus está falando com a sua igreja nesta manhã. Por quê? Porque os dias do arrebatamento estão chegando, e Deus não tem se agradado do que tem visto em muitas vidas. Eu não prego para você dar glória a Deus, não. Eu prego para a glória de Deus. Você quer dar glória a Deus, você dá. O problema é teu. Se não quiser dar, eu dou. Porque a igreja hoje só glorifica a Deus quando a mensagem é receba. As igrejas hoje, os crentes hoje só dão glória a Deus quando a mensagem é receba aí. Olha, eu estou vendo. Eu estou dizendo hoje também, receba aí a correção de Deus. Eu estou vendo também o prumo de Deus descendo no meio da igreja. Ou vocês estão achando que eu caí de paraquedas no ministério? Que Jesus foi lá e me chamou, ou como a gente às vezes diz, largamos a colher de pedreiro lá e estamos aqui porque não tinha outra coisa para fazer. Ei, Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe, tá bom? Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. Tem mais, eu não sou filho de pastor e nem de dirigente de círculo de oração, não. Deus foi lá no mundão, lá no meio da prostituição, do pecado, me tirou de lá e me botou aqui em cima. Eu tenho história. Deus não usa simplesmente quem tem árvore genealógica. Deus usa quem tem história com Ele. História com Ele. Rasgai o coração. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência. Quem sabe se Ele se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Aí diz, tocai a buzina. A buzina, ou no hebraico o shofar, era tocado em algumas oportunidades. Uma das oportunidades era quando havia uma iminência de guerra. Então o shofar era tocado. Outra é quando havia no meio do povo uma conclamação geral para um arrependimento, uma conversão, para cultuar e adorar a Deus. É o caso aqui. Toca a trombeta. Deus está dizendo, toca a trombeta. Anuncia que é tempo de consagração. Anuncia que é tempo de conversão. Deus escolheu a igreja para dar continuidade à obra do Senhor nesta terra. E qual é a mensagem que a igreja precisa pregar aos quatro cantos desta terra? Não é receba a chave do carro, não é receba a chave da casa, não é receba uma grande quantia de dinheiro na sua conta bancária, não é receba a prosperidade, não é tocai a buzina em Sião, santificai jejum,
e proclamai um dia de proibição. Qual é a mensagem que a igreja precisa nesta última hora proclamar? Ei, precisamos buscar a presença de Deus, nos voltarmos a Deus, nos arrependermos de Deus. Que avivamento precisa de arrependimento, até rima, arrependimento com avivamento, arrependimento com avivamento. Sem arrependimento não tem avivamento. Ei, avivamento é sinal de arrependimento, é sinal de conversão. Qual é a mensagem da igreja nos últimos dias? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não tem como mudar. A mensagem já foi determinada pelo céu. Não é o homem que determina a mensagem. A mensagem está aqui. Foi determinada pelo céu. Proclamai um dia de proibição, jejum, volta a Deus, arrependimento. Eu estou vendo hoje muitos pregadores querendo mudar a mensagem, mas não dá para mudar a mensagem. Não dá para mudar a mensagem. Não dá para nós mudarmos a mensagem, João. Não dá para nós mudarmos a mensagem, Deus. Porque a mensagem não vem de nós. A mensagem vem do céu. A mensagem vem de Deus. Ela já está estabelecida. Deus já nos disse qual é a mensagem que a igreja precisa pregar. Tocai a buzina, convoca o povo. Para quê, pastor? Para um arrependimento e uma volta genuína aos pés do Senhor. Agora isso aqui é para quem? Não, isso aqui é só para obreiro. Porque fala de sacerdote, fala de ancião. Não. O texto diz quem é que tem que se converter. O texto diz quem que tem que estar na congregação no dia da proibição, no dia da proclamação, no dia da convocação geral. Quem que está? Quem que tem que estar lá? Olha só. Chorem os sacerdotes. Aliás, versículo 16. Congregai o povo. Santificai a congregação. Santificai a congregação. Fala de todos os filhos de Israel. Vamos lá. Ajuntai os anciãos, os mais experientes, os de mais idade. Congregai os filhinhos, crianças, adolescentes, jovens. Congregai os filhinhos e quem mais? E os que mamam, bebê. Todo mundo. Ninguém pode escapar. A proibição, a convocação, melhor dizendo, é algo tão solene, é tão importante que Deus está conclamando o povo. Quando Deus conclama um povo para o arrependimento, que Ele diz ainda, olha, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Até aqueles que estivessem no período nupcial deveriam interromper as suas núpcias e vir congregar-se, estar diante de Deus, estar nos pés do Senhor. Era algo que Israel tinha como muito importante, o período nupcial. E Deus está dizendo, saia o noivo de sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Interrompa o período de núpcias, interrompa este tempo. Por quê? Porque é algo muito mais importante. O que é? É o dia de se voltar a Deus, é um momento de conversão ao Senhor, é um momento de buscar a presença de Deus por um bem maior, por algo mais importante. Eu sei que o casamento é instituído por Deus, que a família é instituição divina e que as núpcias todo noivo espera. Eu sei, eu também já fui jovem, casei e tive meu período de núpcias, mas tem um detalhe: quando Deus conclama o arrependimento, ao jejum, a oração, a conversão, Deus está dizendo que o trabalho não é mais importante, que tudo o que você tem para fazer, que você estabelece como prioridade, passa a ser algo secundário. Deus está conclamando o seu povo
povo nesta última hora. Deus está conclamando a sua igreja nesta última hora para deixar tudo aquilo que você tem estabelecido como prioridade para se voltar a Deus. É tempo de orar, é tempo de buscar, é tempo de jejuar. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Ai, a igreja trocou as coisas de Deus pelas coisas desta terra, mas Deus tem misericórdia de nós e Deus nos ama e está nos conclamando nesta manhã. Ei, voltem-se para a minha presença, voltem-se para a minha presença, voltem-se para a minha presença. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem comigo na adoração ao Senhor. Ai, calma. Nagashore Kanarasia Suramandore Kamanahas. Aleluia, maravilha. Chorem, sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: a nossa obrigação e dever como líderes, como ministros, é clamar pelo povo. Deus está falando desde lá do menor. Deus está falando conosco desde o menorzinho até o mais velho. Deus está falando desde o mais novo membro até o pastor da igreja nesta manhã. Chorem, sacerdotes e ministros do Senhor. Deus não está dizendo que é um período e um momento de festa. Deus está dizendo que é um momento de choro. Deus está dizendo que é um momento de clamor. Sabe por quê? Sabe? Porque nós muitas vezes estamos olhando as coisas acontecerem e estamos achando engraçado. É como aquele pai que o filho está começando a andar e começa a fazer arte e o pai acha tudo muito lindo. Como os filhos já em determinadas idades que faz tudo errado e os pais estão achando engraçado. Muitos em muitos lugares estão achando engraçado o que a membresia da igreja está fazendo. Estão achando bonito, estão fazendo festa, estão se alegrando. Eu estou vendo tanta coisa no meio cristão hoje. Eu estou vendo tanta coisa no meio evangélico hoje. Eu nem gosto muito de usar essa palavra, porque a palavra evangélico tem se desgastado muito ao longo dos tempos. Hoje qualquer pessoa diz: eu sou evangélica. A pessoa diz que é evangélica hoje e amanhã está pousando nua nessas revistas masculinas aí e diz que é evangélica. O termo crente também tem se desgastado muito. Eu prefiro ficar com o cristão, porque cristão é seguidor de Cristo, e aí o seguidor de Cristo é diferenciado. É diferenciado. Dentro da igreja tem crente e tem cristão. Tem aquele que é e aquele que não é. Toda igreja tem. Aqui não vai ser diferente. Tem aqueles que vêm para a igreja para adorar ao Deus verdadeiro e porque tem prazer em estar na presença de Deus. E tem aqueles que vêm porque o pai obriga, porque a mãe obriga, porque não tem um lugar melhor para ir. Então vem para a igreja. A triste notícia é que chega um momento que Deus separa. Ou você é, ou você não é. Não dá para ser coluna do meio. Não dá. Ou você é, ou você não é. Deus está dizendo: o momento não é de festa. E o povo hoje está fazendo festa. E Deus está dizendo: o momento é de chorar. Desde cima até embaixo. O momento é de chorar. O momento é de clamar. O momento é de gemer pelo povo. O momento é de dobrar o joelho e de se consagrar pelo povo. De pedir a Deus. Olha qual é a oração que os sacerdotes e os ministros deviam fazer: poupa o teu povo, ó Senhor.
e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Por que diriam entre os povos, onde está o seu Deus? É tempo de clamar pelo povo. Quando a igreja entender isso, então começa o processo de restauração de Deus. Então começa o processo de mudança de Deus. Aí Deus começa a falar a partir do versículo 18. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Segundo Crônicas capítulo 7, versículo 14, vai nos dizer assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, veja, que primeiro tem que ter o caminho do arrependimento. Primeiro tem que ter o caminho da mudança de vida. Primeiro tem que passar pela estrada da conversão. Aí o Senhor diz: então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É o que o Senhor está dizendo aqui no livro do profeta Joel. Então o quê? Depois que toda a congregação, os anciãos, os filhinhos, os que mamam, os anciãos, os sacerdotes, os ministros, todo Israel buscar a minha presença, se humilhar, rasgar o coração, se converter, rasgar o coração e não as vestes, buscar e fazer isso com jejum, com choro, com pranto, então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Ou a gente passa pela estrada do arrependimento, ou vai continuar na sequidão. Ai, meu Deus! Ou passa pela estrada do arrependimento e da conversão, ou vai continuar vivendo na terra seca. Não tem como Deus mandar chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês, para regar a terra e prepará-la para plantio e para colheita, sem arrependimento. O que eu acho lindo é que Deus sabe aonde mexe para nos fazer, para fazer com que a gente se volte para Ele. Deus sabe aonde põe a mão. Deus sabe aonde toca. Deus tocou na terra para ferir Israel, para fazer Israel se voltar para Deus. Deus tocou na terra, Deus mexeu na terra. Por quê? Porque era da terra que vinha o sustento, era da terra que vinha a subsistência, é da terra que vem a videira, é da terra que vem a figueira, é da terra que vem o trigo, é da terra, e daí desses produtos vem o óleo para a unção e para acender as lâmpadas do candelabro. Precisa-se da videira. Para quê? Para a fabricação do vinho. Precisa do trigo para quê? Para fazer pão. Se não tem pão, não tem comida. Se não tem vinho, não tem alegria. Se não tem vinho, não tem saúde. É por isso que nós estamos vendo hoje, no meio do povo de Deus, muito crente doente. E eu não estou falando doença no corpo físico somente, eu estou falando doença na alma. É crente que hoje está bem, está de pé, amanhã já está capengando. Você percebe que o crente não tem vida com Deus quando ele hoje pula, chora, sapateia, clama a Deus e amanhã está desviado, não tem vida com Deus. Por quê? Porque eu não creio num crente que prova o verdadeiro avivamento de Deus hoje e amanhã ele está desviado no mundo. Quando Deus dá para valer. Quando Deus faz bem feito. Deus não faz nada pela metade. Quando Deus dá para mudar a nossa história. Quando Deus faz de forma definitiva. Deus não faz pela metade. Vou concluir. Porque do versículo 18 até o versículo 27, Deus está falando sobre a restauração que vai acontecer depois da conversão.
Deus está falando do avivamento que vai acontecer depois da conversão. Porque o que é avivamento? Avivamento é vida. E quem está no pecado está morto. E para ter vida tem que se arrepender. Pastor, mas isso é no Antigo Testamento, no Novo é diferente. É? Verdade? Será? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia diz que eles foram para o cenáculo. Capítulo 1, terminou ali o capítulo 1, mostrando que eles estavam indo para o cenáculo, fazer o quê? Orar. E quem é que ora? Quem sabe que é dependente de Deus. Ai, meu Deus do céu. Quem é que vive uma vida de oração? Quem sente a necessidade de Deus na sua vida. Ando que managácia. Quem é que vive uma vida de oração? É quem sabe que sem Jesus não tem vida. E se não tem vida, não tem como caminhar nesta terra. Eu fico olhando uns crentes hoje que está feliz porque Deus está dando casa, porque Deus está dando carro, porque Deus está dando dinheiro. Maravilha! Isso faz parte da bênção de Deus. Mas quando você olha para a vida espiritual, está morto. Quando você olha para a vida espiritual, não tem vida. A campainha não toca mais. E quando a campainha não toca, é sinal que o sacerdote morreu. Ah, pastor, mas isso é com o obreiro. É não. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer o quê? Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que vades e anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O sacerdócio está estabelecido para a igreja, não é só para nós que estamos aqui não. A igreja representa o sacerdócio de Cristo na terra. Portanto, a igreja tem que fazer barulho aonde chega. A igreja tem que emitir som aonde chega. Se não tem som, aonde está errado. E eu não estou falando som só de pulo. Aí tem gente que tem que pular, tem que gritar, tem que fazer tudo isso sim, quando a gente se alegra de verdade. Mas o maior som que a igreja emite é quando ela abre a boca para tocar a buzina, conclamando o mundo para se voltar aos pés de Cristo. Nós emitimos som quando nós estamos na rua falando de Jesus e chamando o povo ao arrependimento. Aleluia! É o som da palavra de Deus, é o som da mensagem do Evangelho que a igreja precisa emitir nesses últimos dias. E ela está calada. É sinal de que algo não está muito bom com a igreja. Mas nesta manhã Deus nos reuniu aqui, aleluia, para restaurar a nossa vida. Quando passa pela estrada do arrependimento e da conversão, diz o Senhor, e há de ser que depois... Veja que o avivamento não vem antes da conversão. Veja que o avivamento não vem antes do arrependimento. O arrependimento não vem antes da mudança de vida. E há de ser que depois que se converter, depois que rasgar o coração, depois que todo o povo entender que precisa viver na minha dependência, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. A igreja de Atos dos Apóstolos estavam orando, porque sentiam a necessidade. Eles andaram com Jesus, viveram com Jesus, viram os milagres de Jesus. E depois que Jesus é assunto aos céus, eles continuam buscando a presença de Jesus. Porque quem anda com Jesus, quer andar sempre com Jesus. Quem contempla as maravilhas de Jesus, nunca quer deixar de vivê-las e de contemplá-las. Quem tem intimidade com Jesus, nada mais lhe atrai a não ser a presença de Jesus. Eles foram orar porque queriam mais da presença de Jesus. E eles estavam orando. E quem sabe... que a oração deles era: Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Senhor, tem misericórdia porque nós precisamos. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor prometeu que enviaria o Teu Espírito Santo, que estaria conosco, que o Senhor não nos deixaria órfão, que o Senhor enviaria outro Consolador. Senhor, tem misericórdia da nossa vida. Tem misericórdia da nossa vida,
ajuda, porque, irmão, não tem como orar sem pedir perdão, não tem como orar sem se arrepender, não tem como, porque quem vive na prática do pecado não ora, só vai para a oração quem tem necessidade de Deus e entende que precisa se arrepender, então ele vai para a oração, então ele vai buscar a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui: ou a oração te afasta do pecado, ou o pecado te afastará da oração. Não tem como, não vai dar para viver os dois, ou um ou outro, ou a vida com Deus ou a vida no mundo. Ai meu Deus, eu estou sentindo a graça de Deus nesta manhã, neste lugar. Foi orar, de repente, ouviu-se do céu um som, e você sabe a história. Foram cheios, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Aí alguém se interessou, João. As pessoas que estavam ali disseram: como a gente pode viver isso? Qual foi a mensagem de Pedro? Arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A mensagem de Pedro era essa. Vamos para Atos para eu encerrar. Vamos para Atos para eu encerrar. Aleluia. Atos 2, eu encerro, e o pastor Leonardo vai fazer a leitura do texto da ceia do Senhor nessa manhã. Eu encerro para nós partimos para a ceia. Olha que lindo, olha só que lindo. Ouvindo eles o que é o discurso de Pedro, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Compungiram-se, e a palavra compunção, na sua raiz no original, quer dizer um pesar por ter cometido uma ação má ou um pecado. Eles se arrependeram ao ouvirem a mensagem pregada, eles se arrependeram, e quem ouve a mensagem se arrepende, busca mudança. O que eu acho interessante é que Pedro não precisou fazer apelo. Hoje o pregador prega 1 hora e precisa fazer 2 horas de apelo para algumas almas se converter. Nesse dia Pedro pregou, não precisou fazer nem apelo, o povo já veio para frente. Por quê? Porque quem sente a necessidade de Deus, ninguém precisa mandar ele ir para a presença de Jesus, ele vai com as próprias pernas. O que eu fico achando interessante hoje é que pastor tem que adular membro para vir para a igreja, e quando o pastor não adula, aí é criticado. Não, irmão, eu não adulo crente para ir para a igreja. Quem quer vida com Deus vai vir. Eu prego a palavra de Jesus. Eu vou para o texto de Lucas 15, quando fala sobre o filho pródigo. Por que é que o pai não foi atrás do filho que decidiu sair de casa? Porque quem quer se perder sabe o caminho de volta. Com as mesmas pernas que foi, vai voltar. A minha obrigação é buscar quem está perdido, e não quem quis se perder. Quem quis se perder, se perdeu porque quis. Ou o pai botou uma arma na cabeça do filho para ele sair da casa. Saiu porque quis. Tinha tudo na casa do pai. Saiu porque quis. O pai foi atrás dele? Não. O pai ficou em casa esperando ele voltar, porque sabia que ia voltar. O pai ficou em casa esperando. Mas hoje criou-se a ideia de que pastor tem que adular crente para vir para a igreja. Não tem que adular crente não, porque a Bíblia me diz que quando Pedro pregou, a Bíblia diz: ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração. Ou seja, sentiram um pesar por ter cometido um pecado, ou uma ação má, um pesar profundo, um pecado profundo. Sentiram-se, melhor dizendo, um arrependimento profundo. Foi no fundo da alma, foi lá dentro. Eles sentiram, e o que eles fizeram? Perguntaram: o que nós vamos fazer? Aí vem Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa de Deus é para os nossos dias, mas ela está fundamentada, ela está enraizada, ela está embasada num arrependimento. Quem se arrepende está fazendo parte da promessa. Quem se arrepende vai receber a promessa. Quem se arrepende e busca Jesus vai fazer parte da promessa, já é participante da promessa. Nesta manhã há
há de ser que depois o Senhor diz: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E o que eu acho interessante é que a unção de Deus, ela é viva e ela é progressiva. Por quê? Porque ela vai, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ela pega: vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Olha, meu irmão, está falando de juventude, vai profetizar. Deus vai levantar profeta, Deus vai levantar profeta, Deus vai levantar crente com unção para profetizar. Deus vai levantar vossos filhos, vossas filhas vão profetizar. A unção no meio dos de tenra idade. Mas diz ainda: vossos velhos terão sonhos. Sabe aquele negócio daquele crente que já está há 200 anos na igreja, que já tem quase 70 anos e acha que Deus não tem mais nada com ele? Vai voltar a ter sonho, vai voltar a sonhar, vai sonhar voltando, vai voltar a sonhar pregando, vai voltar a sonhar fazendo a obra. Não acabou para você não. Enquanto tem vida, Deus te usa. Enquanto o coração arde pelas coisas de Deus, Deus tem unção. Enquanto tem vaso, tem azeite. Enquanto tem vaso, tem azeite. Aleluia. Enquanto a igreja estiver nessa terra, Deus está pronto para nos usar. Para eu encerrar: vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Aleluia. A unção de Deus pega os anciãos, pega as crianças, pega os adolescentes, pega os jovens, pega os ministros, pega os obreiros. Ai, meu Deus, a unção de Deus é para a igreja. Ai, meu Deus do céu, a unção de Deus pega, a unção de Deus vem sobre todo aquele que quer mais de Deus para a sua vida. Fica de pé, por favor. O grupo de louvor canta o hino, canta o hino. Ai, meu Jesus, eu sei que o horário foi embora, irmão, eu sei, mas você vai fazer o que à tarde? Pastor, eu tenho muita coisa para fazer. Eu também tenho, mas mais interessante para mim é sentir a glória de Deus na minha vida. Adora Jesus, adora Jesus, adora Jesus. Vem comigo no glória a Deus, vem comigo na adoração. Oh, meu Pai querido, o grupo de louvor adora e a igreja levanta a mão para glorificar. O grupo de louvor exalta ao Senhor e a igreja engrandece a majestade santa de Deus. É manhã de se voltar a Deus, é manhã de adorar a Deus, é manhã de buscar a Deus. Quem pode adorar? Salvação eu te me renderei. Convertei-vos. Não choram. Eu abençoo, Com jejum, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. A unção renovadora de Deus está descendo sobre este lugar. O capítulo 3, Joel termina mostrando a bênção de Deus sobre o povo que se converteu, que se arrependeu. A restauração de Deus a uma nação que se volta a Ele. Se Deus restaurou uma nação ao se voltarem para Ele, o que Deus não vai fazer com a sua vida? Ai, meu Deus! O que Deus não vai fazer com a sua igreja? Se nós decidirmos nos voltar a Deus, se nós decidirmos buscar a presença de Deus, o que é que Deus não vai fazer conosco? Amanhã chora bacana. Quem tem glória na glória, quem tem aleluia na aleluia, quem tem línguas estranhas fala em línguas nesta manhã. Deus já está neste lugar, a presença de Deus já está neste lugar. Deus já está renovando vidas, Deus já está renovando ministérios hoje. Você achou que o teu ministério não é acabado? Não está não. Hoje a sua temporência desce sobre a sua vida. Deus já está te renovando. Não importa as tristezas que você passou ao longo da sua vida até aqui, Deus tem uma unção fresca sobre a tua vida nesta manhã para te renovar.
eterno neste lugar. Declaramos cheia, outra camarada, camarada. Jesus.